Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Gabriel Pio e bora falar, conversar e analisar um pouquinho a partida que acabou de acontecer pela final da Copa do Rei, ou seja, a Copa da Espanha, entre Barcelona e Real Madrid. Partida onde a equipe da Catalunha venceu a equipe da capital da Espanha por 3-2, certo? Bora falar um pouquinho sobre esse jogo. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o primeiro tempo, né? Já que esse jogo foi um jogo bem longo, porque além dos 90 minutos normais de uma partida de futebol, tivemos mais 30 minutos de prorrogação, ok? Sobre o primeiro tempo, foi o primeiro tempo onde a equipe do Barcelona foi muito superior à equipe do Real Madrid. Alguns pontos me levam a crer o motivo dessa superioridade, desse time muito mais criativo, muito mais produtivo do que foi a equipe do Real. A equipe do Madrid fazia uma marcação muito atrás, recuava-se muito no campo. Isso dava muito espaço no campo ofensivo para o Barcelona, que tinha mais tempo para conseguir pensar e criar as suas jogadas. Sendo assim, o Barcelona conseguia criar suas jogadas e, além de tudo, o Barcelona conseguia usar muito bem os seus pontas também, principalmente depois que o Mendy saiu para a entrada do Fran Garcia. O Mendy ele vem vindo, né, de sérios problemas de lesão. Ele nesse jogo se machuca com 10 minutos do primeiro tempo, tem que sair e entra o Fran Garcia. Ficando assim, Fran Garcia na esquerda e Lucas Vázquez, o contestado lateral direito Lucas Vázquez, como eu já disse, pelo lado direito. Para marcar Yamal e Rafinha, que estão numa temporada perfeita, é muita dificuldade. Então, o Real Madrid, além de sofrer pelas pontas devido às características tanto dos seus jogadores quanto dos jogadores da equipe do Barça, também recuava-se muito no campo e permitia com que o Barcelona tivesse por muito tempo a bola. Não havia pressão. E numa dessas jogadas, num contra-ataque, que assim podemos falar, onde quem estava usando mais os contra-ataques era a equipe do Real Madrid, principalmente buscando usar a velocidade do Vinícius Júnior, que jogava como um 9 praticamente, jogava no centro fixo do ataque, ou algumas vezes do Rodrigo pela direita. Já que a equipe do Real Madrid jogava esse jogo, muitas vezes o Tchouaméni fazia o papel até de terceiro zagueiro, porém, numa dessas jogadas de contra-ataque, quem faz o gol acaba sendo o Barcelona. Jogada pela direita, Yamal com a bola pela direita, toca pra trás e na entrada da área, num belo chute, o Pedri faz 1-0. Sendo assim, o Barcelona vai para o intervalo na frente do placar, num jogo onde tinha total controle das ações. Porém, quando a partida vem para o segundo tempo, uma pequena mudança. A saída do Rodrigo para a entrada do Mbappé. A partir desse momento, coisas mudam. O Vinícius Júnior, que muitas vezes estava no meio, então ele tinha que fazer um papel de meio para ponta, ele vai para ponta. E aí parte a fazer um ataque ponta para o meio. Ou seja, nesse estilo de corrida. Isso faz com que a equipe do Real Madrid melhore sua produção. O Bellingham vai um pouco mais pra frente. Isso faz com que ele consiga, além de ajudar defensivamente, também consiga ajudar na criação e até mesmo em finalizações. O Mbappé se estabelece como um 9 que é muito móvel, muito versátil, mas também quando precisa acaba sendo fixo. Isso faz com que a produtividade da equipe do Real Madrid melhore muito no segundo tempo. Além que eu acho que o Barcelona deu uma queda, deu uma caída, recuou-se demais. Não precisava. O placar era da equipe do Barcelona? Sim. Não tem tanto por que se expor, porque podia tomar um empate? Sim. Mas também não tem por que se recuar contra uma equipe que tem tamanho nível como o Real Madrid. Outras substituições acabam ocorrendo durante o jogo. A gente tem a saída do Lucas Vázquez para a entrada do Modric e tem a saída do Ceballos para a entrada do Arda Güler. Quando sai Ceballos para a entrada do Arda Güler, você ainda abre mais o seu time. A sua ponta, que antes tinha Vinícius Júnior de um lado e na outra Ceballos, modifica, porque você fica de um lado com Arda Güler, que vai pela direita, onde estava o Vinícius Júnior vai para a esquerda e centralizado em Mbappé. Você tem um time muito mais veloz, você tem um time muito mais ofensivo, contra... Aí é importante falar, uma equipe do Barcelona que tem o seu jogador que acabou indo um pouco abaixo, acaba sendo criticado em alguns momentos, que é o Gerard Martín, ok? Sobre a entrada do Lucas Vázquez para a entrada do Modric, acontece o que nós já esperávamos. O que acaba sendo? O Valverde sai do meio, passa pela lateral direita, e é mais um jogo que eu tenho que falar o quanto eu gosto do Valverde, o quanto eu acho o Valverde um cracaço de bola. Ele no meio ajuda muito a equipe, ele na lateral ajuda muito a equipe, e quando precisa ele não é aquele jogador fixo na lateral, ele sabe quando cai pro meio, e eu gosto muito de laterais que, além de serem agudos ofensivamente, além de saberem atacar e defender, também conseguem cair muito bem pelo meio, saber quando você precisa sair um pouquinho da lateral e buscar o meio para ajudar a sua equipe. Então,
ele entra, né, o Lucas Vazquez sai pra entrar o Luka Modric, o Valverde vai pra direita e o Modric acaba jogando no meio campo. E ainda assim, a equipe do Real Madrid era melhor. A partir dessas substituições melhorou ainda mais, conseguiu ser uma equipe muito mais aguda. A equipe do Barcelona sofria, e também sofria no meio campo, em físico, principalmente em físico e em posicionamento. Os jogadores da equipe do Real Madrid iam melhor no segundo tempo. Tchouaméni, o Valverde, que por muito tempo também jogou pelo meio, né, era um lateral, como eu disse, cai pelo meio. O Bellingham ganhava no físico dos jogadores da equipe do Barcelona. Temos que analisar, é Pedri, é De Jong, é jogador muito técnico, mas não são jogadores conhecidos tanto por seu físico. E a equipe do Real Madrid consegue um empate, e logo depois do empate, a virada. O primeiro gol com o Mbappé e o segundo gol com o Tchouaméni, exatamente. A equipe consegue o empate. O gol do Mbappé sendo um lance de falta, no lance onde eu acho que sim, o Chesney conseguia ter ido melhor na batida, e o segundo gol sai a partir de um cruzamento, onde o Tchouaméni faz de cabeça, o Arda Güler cruza e o Tchouaméni faz de cabeça. A partir desse ponto, era esperado, eu imaginava realmente que o Real Madrid se sairia campeão. Apesar de ser um clássico, e clássicos são jogos onde tudo pode mudar num piscar de olhos, como aconteceu no jogo de hoje novamente, eu imaginava que sim, a equipe do Real Madrid iria se sagrar campeão da Copa do Rei, ou seja, da Copa da Espanha. Porém, isso não acontece. Se no primeiro tempo quem jogava buscando muitos lançamentos era a equipe do Real Madrid, o gol de empate do Barcelona sai a partir de um lançamento, que era um recurso que a equipe estava tentando utilizar já. Porque logo após o gol, em alguns momentos, a equipe do Barcelona continuou, obviamente, atacando pelas pontas, que acaba sendo o principal fator do time. Que tem o Rafinha e tem o Yamal. E o Ferran Torres, apesar de tudo, é um jogador que não é fixo na frente. Ele é um 9, ele joga mais pro meio, mas também ele sabe cair pras pontas. Porém o gol sai no momento onde o Yamal pega a bola na direita, faz um lançamento longo pro Ferran, que corre no meio do Rudiger pro Courtois. Na minha visão, uma falha de comunicação dos dois. Não sei se o Courtois demorou pra sair porque achava que era do Rudiger, o Rudiger não quis acompanhar porque achava que era do Courtois. Na minha visão, acontece uma falha de comunicação entre defensor e goleiro. O Ferran Torres não tem nada a ver com isso, se antecipa perante sai na frente do Rudiger, sai na frente do Courtois, no meio dos dois consegue dar o drible pra cima do goleiro belga e bate para empatar o jogo. Quando ele empata o jogo aos 84 minutos, ou seja, 39 do segundo tempo. A partir daí algumas substituições acontecem, creio que muito por ritmo, porque apesar de tudo, na minha visão, pareceu que a equipe do Real Madrid se cansou muito mais nesse jogo do que a equipe do Barcelona, muito mais. Mesmo o Barcelona tendo mais competições, apesar que até pouco tempo atrás ambas tinham as mesmas quantidades de competição, a única diferença é que o Barcelona avançou para a semifinal da Champions, enquanto a equipe do Real Madrid ficou pelas quartas, né, não conseguiu avançar. Porém, a equipe do Real Madrid pareceu muito mais cansada durante o jogo. Isso pode ser por causa do físico, teve que ser muito mais física na partida? Sim. Pode ser porque teve que correr mais porque começou atrás do placar e precisava virar, empatar e depois virar o jogo? Também. Alguns fatores podem ter acontecido para a equipe do Real Madrid, na minha visão, aparentar estar mais cansada do que a equipe da Catalunha. Mesmo assim, substituições acontecem, sai o De Jong para a entrada do Gavi, sai o Martín para a entrada do Araújo, e aí você acaba tendo mais um zagueiro. O Araújo passa assim mais confiança do que o Martín, e nisso aí você acaba tendo, na teoria, até mesmo 4 zagueiros, né? Porque você tem Koundé, que é um lateral direito, mas que é zagueiro de origem, você tem Cubarsí, que eu gosto muito dele, Íñigo Martínez, que fez um belíssimo jogo, e também tem o Araújo, ou seja, sua linha defensiva é composta por 4 zagueiros, apesar de alguns jogarem de lateral nessa partida, mas de origem zagueiros. Porém, isso faz com que o Barcelona sofresse menos pelas laterais, que acabava sendo também um fator determinante para a equipe do Real Madrid, que tem Arda Güler e Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ainda assim saiu, parecia estar sentindo, não aguentava mais continuar, entrou o Brahim Dias, aí você perde até um pouco das características. O Brahim Dias jogou até um pouco mais no meio, ou seja, nas pontas, mas isso também pode ter sido um fator pensado pelo Ancelotti, porque quando você tira o De Jong e coloca o Gavi, você perde um pouco do poder de marcação. Apesar do De Jong não ser jogador conhecido pela marcação, mas sim por seus passes, ele tem características defensivas, na minha visão, melhores do que o Gavi, e você tira o Vinícius Júnior e coloca o Brahim, pode ser porque eram as opções que tinham, mas pode ser também porque o Brahim vai cair mais pro meio, e como o Barcelona conseguiu colocar jogadores mais defensivos na ponta não vai ser um bom espaço pro ataque, ou seja, ataque pelo meio.
Nesse meio tempo acontecem lances de pênaltis, 3 lances de pênaltis que falam, né? Primeiro pênalti, no primeiro tempo, no lance entre Ceballos e não lembro quem é o jogador do Barcelona, um agarrando o outro, o puxão do Ceballos faz com que o jogador do ataque do jogador do Barcelona não consiga finalizar a bola. Porém, o puxão do jogador do Barcelona no Ceballos faz com que o Ceballos também não consiga ir à frente do jogador do Barcelona. Um puxando o outro. Na regra, isso não é falta pra ninguém, porque não tem muito essa coisa da intensidade no puxão. Pênalti do Rüdiger pra cima do Ferran Torres. Eu quero ver esse lance em câmera normal. Os lances que aparecem em câmera lenta. Em câmera lenta, um toque sutil parece ter uma intensidade muito alta. Eu quero ver numa lance em câmera normal se realmente teve intensidade. Pelo que eu vi até agora, pareceu lance interpretativo. Sendo interpretativo, não tem por que ir pro VAR. Mas eu fico com a sensação que pode sim muito bem ter sido pênalti. Sobre o lance do Rafinha, né, entre Asensio e Rafinha, pra mim o Asensio, ele se arrisca muito naquele carrinho, não era necessário ter tal ato, porém o Rafinha claramente se joga, simula e o pênalti foi muito bem anulado pelo VAR. Quando a prorrogação começa, o Barcelona é completamente melhor na prorrogação. E muito pelo fator que eu disse, pareceu uma equipe muito mais com energia do que o seu rival, do que o seu maior rival. E sendo assim, as substituições acabam acontecendo, sai o Pedri para a entrada do Eric Garcia e aí novamente você tem outro zagueiro. Ou seja, podemos falar que a equipe do Barcelona acabou o jogo com 5 zagueiros, porém ainda assim era muito mais ofensiva na prorrogação do que o Real Madrid. O Rüdiger sai para a entrada do Endrick, novamente, você vai se lançar para frente, você quer um gol, você não quer buscar as penalidades, você quer acabar o jogo nos 90 minutos, não deu buscar acabar nos 120 minutos. Saiu o Ferran Torres para a entrada do Pau Vitor, inclusive Ferran Torres, como eu já disse, belíssimo jogo. E nesse meio termo, como eu disse, de ter muitos zagueiros, o gol do Barcelona acaba saindo por um zagueiro, um lateral direito, que joga de lateral direito, porém zagueiro, Jules Koundé, ele faz o gol, o Modric faz um passe pro Brahim Dias, o Brahim Dias espera a bola chegar até ele, o Koundé se antecipa, de fora da área chuta rasteiro e o Courtois nada pôde fazer. O Barcelona virou o jogo por 3-2, um jogo onde sim, o Barcelona foi melhor na prorrogação do que o Real Madrid, buscou mais o jogo, buscou mais a virada e conseguiu o gol e conseguiu se sair campeão da Copa do Rei. Sendo assim, o Barcelona ainda assim pode ganhar os seus 3 títulos nessa temporada: La Liga, Copa do Rei e a Champions League. E na minha visão, é o maior candidato na Champions League. Eu tenho essa visão que entre Barcelona e Inter tem muito confronto, tá? A Inter pode sim muito bem eliminar o Barcelona, como eu acho que quem ganhar desse jogo sai na frente na briga pelo título. Porém, olhos também na outra semifinal, PSG e Arsenal. Eu confio, não que eu confio, mas me abrilhanta muito os olhos ver o PSG e eu acho que ele pode incomodar muito na Champions. Porém, o foco desse vídeo não é Champions, é Copa do Rei e eu tentei descrever tudo que eu acompanhei, que eu assisti nesse belíssimo jogo, certo? Eu sou o Gabriel Pio. Confira se você está inscrito no canal, se você está seguindo o perfil no TikTok, não esqueça de dar o joinha no YouTube, o coraçãozinho no TikTok, comentar e compartilhar nas 2 plataformas, ajudam demais, certo? É isso, até o próximo vídeo, amanhã tem Corinthians e Flamengo, com certeza vai ter vídeo e talvez de mais algum jogo nesse futebol ou em qualquer outro esporte. Tamo junto, valeu e é isso, até o próximo vídeo no canal Gabriel Pio.